Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de ciências. Eu tô com o livro aqui na página 118 e eu vou explicar para vocês animais invertebrados. Vamos aí acompanhando a leitura comigo. Os animais invertebrados não têm coluna vertebral, não têm crânio e, portanto, não têm ossos. Eles formam um grupo muito variado e constitui a maioria das espécies dos animais. Então, os animais invertebrados, eles são a maioria no planeta Terra. Embora eles não tenham ossos, crânio, coluna vertebral, tem uma parte neles, do corpo dele, que seria uma parte cartilaginosa, uma parte mais durinha, que faz eles ficarem sustentados, vamos dizer assim, eretos, tá? Então vamos lá. Podem ser encontrados em diversos ambientes. Então nós temos os invertebrados no solo, na água, no ar e muitas vezes no corpo de outros animais também. Veja alguns exemplos nas imagens aqui a seguir. A lula, o náutilo e os poliquetas são exemplos de animais invertebrados aquáticos, tá? Olhando aí na imagem, ó, o primeiro é uma lula, o segundo é um náutilo e o terceiro é os poliquetas, tá? A lula é um peixe que não tem ossos, porém tem uma estrutura no corpo que faz com que ela consiga se locomover e ficar assim durinha, ereta, tá? O náutilo ele já tem uma concha, né? E os poliquetas eles parecem pincéisinhos, né? Umas esponjinhas, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. Outros invertebrados vivem fora da água e são muito conhecidos. Vale lembrar, gente, que nos rios e nos oceanos nós temos milhares de animais invertebrados, tá? Tanto nas águas salgadas, que são nos oceanos, como nas águas doces, que são os rios, tá? Vamos lá, então. Agora vamos ver o do solo. Minhoca, lesma, centopeia, tatuzinho de jardim. Há invertebrados que nos dão medo ou nojo, mas na natureza eles são importantes para o equilíbrio ecológico, pois servem de alimento e se alimentam de outros animais, como por exemplo as aranhas, os escorpiões e as baratas. Então veja, né? Quando nós aprendemos a cadeia alimentar, nós vimos que todos os animais eram importantes e que apesar deles servirem de alimento para outros animais, então nunca a espécie vai acabando, né? Vai nascendo, vai morrendo, vai nascendo, vai morrendo. Não é diferente com os invertebrados, tá? Os invertebrados, todos que existem, têm uma razão de ser. Ele tem algum papel importante na natureza ou ele serve de alimento para um outro animal, tá? Então veja, nesse primeiro aí desenho, nessa primeira imagem, nós temos o piolho de cobra, que vive sob o solo, embaixo, dentro do solo, tá? Ele é inofensivo e algumas espécies podem ter até 750 pernas, esse piolho aí de cobra. Do lado a gente vê o tatuzinho de jardim, que é muito conhecido, muitas crianças já viram. Ele se enrola, né? Fica bem pequenininho, parece uma bolinha. E depois ele solta. E nós temos aí um escorpião amarelo, né? Que ele vive no Brasil, ele é um escorpião próprio daqui. Ele é venenoso e pode causar acidentes graves, tá? Então esses são exemplos de alguns invertebrados.
Esses invertebrados que vivem dentro do solo, né? Embaixo do solo, vamos dizer assim, eles são importantes porque eles vão afofando também a terra, deixando ela mais apropriada para o plantio. Vamos lá agora na página 119, ver o que significa esse exoesqueleto. Vamos lá. Apesar de os invertebrados não apresentarem estruturas ósseas internas, né, ou seja, osso dentro do corpo, como nós, como o crânio, a coluna, muitos têm tipo de proteção e sustentação para o corpo, que em alguns casos apresenta uma armadura protetora, um esqueleto externo chamado exoesqueleto. Então veja, é o que eu falei, os invertebrados, eles não têm ossos, porém muitos deles têm nos seus corpos uma certa cartilagem, um tecido grosso, firme, que faz com que eles fiquem eretos e possam se locomover, tá? No caso do exoesqueleto, é como se fosse uma armadura, uma proteção que o animal tem fora do corpo, porque como ele é muito molinho, esse exoesqueleto, essa armadura durinha que ele tem fora do corpo, é como se para proteger ele e para ele também conseguir se locomover, por ele ser um animal muito molinho, tá? Então vamos continuar aí, ó. Indivíduos marinhos, então do mar, né? Animais do mar, como o caranguejo, a lagosta, e também os terrestres, como a aranha, o escorpião, e os insetos têm um exoesqueleto. No entanto, o material de que é feito o exoesqueleto de cada grupo é diferenciado. Como o exoesqueleto não cresce com o animal de tempos em tempos, ele precisa trocá-lo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês com relação a esse desenho, tá? Durante a muda, o animal sai do interior do seu exoesqueleto antigo. O exoesqueleto novo ainda é frágil e endurece lentamente. Então veja, esses animais que têm o exoesqueleto, ou seja, uma armadurinha que envolve eles para protegê-los, chega um momento da vida deles que esse exoesqueleto, essa armadurinha, como ela é dura, ela não cresce. Então, ela cai e aí nasce um novo exoesqueleto, uma nova armadurinha que envolve esse animal, tá? Vamos lá então. Agora eu vou falar sobre os parasitas. Os invertebrados que vivem no corpo de outros animais e dependem deles para se alimentar e se reproduzir são chamados parasitas. É o caso do piolho, da pulga, do carrapato e de alguns vermes. Então veja, até esses animaizinhos que vivem no corpo de outros animais, eles são chamados invertebrados, né? Hoje em dia não se tem muito, mas antigamente as crianças pegavam muito piolho, aquele bichinho que anda na nossa cabeça. Só que ele não anda só na nossa cabeça, tá? Ele se alimenta também da gente. Ele vai dando uma picadinha, uma mordidinha, né? E ele vai tirando o nosso sangue e ele vai sobrevivendo com o nosso sangue, tá? Então ele é considerado um parasita, porque ele tá em outro corpo e ele tá se alimentando daquele outro corpo. A mesma coisa são as pulgas e os carrapatos. As pulgas e os carrapatos geralmente ficam nos animais, em cachorro, né? Não sei se em gato, que eu nunca tive gato, mas eu acredito que sim, porque tem pelo, né?
Mas nos cachorros, geralmente tem pulga, geralmente tem carrapato. E eles estão ali, tá? Se alimentando do cachorro. Na verdade, eles estão sugando o sangue do cachorro. Eles são considerados parasitas porque eles estão no corpo de outro animal e se alimentando de outro animal, e eles são considerados também invertebrados, tá? Eu queria falar agora dos vermes. Os vermes, eles são muito conhecidos no corpo humano, no nosso corpo, tá? Geralmente o verme no corpo humano, ele fica no nosso intestino, tá? Ele vive lá, fica se alimentando da gente e ele é vivo, tá, gente? Ele é um invertebrado que tá lá vivo. O verme, muito dos vermes, tem vários tipos de vermes, mas alguns deles parecem uma minhoca, tá? Eles são compridos, o corpo deles é mole, é um negócio bem nojento, tá? Então, geralmente as crianças têm que tomar o remédio de verme para prevenir de não tê-los no intestino, tá? E hoje em dia também muitos médicos recomendam que os adultos, que os idosos e as crianças tomem uma vez por ano o remédio para verme. Se você não tiver o verme no seu intestino, não tem problema nenhum, você vai tomar o remédio, ele não vai te fazer mal nenhum. Porém, caso você tenha o verme, o remédio mata o verme, tá? Então fica aí uma dica para os pais perguntarem para os médicos se não seria bom vocês tomarem todo ano remédio para verme, tá? Vamos lá. Vamos agora falar sobre os insetos. Veja que os invertebrados são muitos, são milhões. Veja, encontramos eles nos rios, encontramos nos mares, encontramos no solo, encontramos no corpo de outros animais, inclusive no nosso, dos seres humanos. E agora nós vamos ver que os invertebrados também são os insetos. E existem milhões e milhares de insetos, até alguns que a gente nem mesmo conhece, tá? Os insetos são o maior e mais diversificado grupo de animais da Terra, do planeta Terra, tá? Há insetos que emitem sons, como as cigarras, os grilos, as vespas, os besouros. Outros emitem luz, como o vagalume. Alguns são solitários, como os besouros e tantos outros. E há espécies que formam colônias, ou seja, vários ali no mesmo lugar. E são muito organizadas essas colônias, como por exemplo as formigas, as abelhas e os cupins, né? As formigas, elas fazem as colônias delas, os formigueiros, e tem formigueiros gigantes, enormes, com muitas formigas, né? As abelhas, se vocês já puderam ver elas, vocês vão ver que também são muitas numa mesma colmeia, tá? E os cupins, geralmente eles dão em madeira. Eles são um inseto, eles voam e quando eles entram na madeira, eles ficam lá se alimentando dela. Então, geralmente eles destroem as árvores, eles destroem, se ele entrar dentro da casa da pessoa, o cupim ele pode destruir um guarda-roupa, um armário de cozinha. Se houver uma parede de madeira, nos Estados Unidos usa-se muito parede de madeira. No sul do Brasil utilizava-se muito casa de madeira também, por conta do frio. Então, se o cupim for naquela parede de madeira, ele fica lá dentro, a gente não vê que ele tá lá. E muitas vezes quando a gente descobre, ele já comeu a parede toda por dentro, o guarda-roupa todo por dentro, o móvel de madeira que seja, tá? Quando dá aquelas chuvas de verão,
que a gente vê na televisão. Ai, não sei quantas árvores caiu com essa chuva que teve, né, no período da tarde, a noite toda. Por que que a árvore cai? Porque a árvore, gente, ela é uma estrutura muito forte e ela tem raízes gigantescas embaixo da terra. Então, por que que essas árvores caem nos dias de chuva, de verão? Porque muitas vezes os cupins comeram a árvore toda por dentro, então ela tá oca, ela tá frágil. E aí vem a chuva, vem o vento e derruba ela. Pode ser também que ela esteja doente, né, com algum problema, então a árvore vai ficando enfraquecida, morrendo por dentro, tá? Mas muitas vezes é pelo fato delas terem o cupim. O cupim comeu elas por dentro e aí vem a chuva e derrubou, tá? Então veja que são milhares o grupo dos invertebrados. A gente vê aí no final da página a joaninha, que é linda, não faz mal nenhum para ninguém, né? Ela é fofinha, vermelhinha. O vagalume, que até onde eu sei também ele não pica, não faz nada. E à noite a gente pode ver aquela luzinha dele, né, na natureza. E as formigas, que algumas são inofensivas, mas algumas são perigosas sim, tá? Virando a página, agora a gente vai para a página 120. A metamorfose dos insetos, ou seja, quando eu falo metamorfose, eu tô falando da mudança do inseto, do animal com relação ao corpo dele, tá? Então vamos lá. Os insetos caracterizam-se por ter um par de antenas na cabeça e 3 pares de pernas no tórax. O tórax seria essa parte aqui do inseto, tá? A parte do pulmão, vamos dizer assim, mas da frente, onde tem o coração e tal. Alguns são voadores e têm asas, como as borboletas, as abelhas, as moscas, as joaninhas e os grilos. Outros insetos não têm asa e não voam, como a pulga e o piolho, que nós já falamos. Muitos insetos são ovíparos, ou seja, eles colocam ovinhos e a partir dos ovinhos vão nascendo outros insetos, tá? E aí eles passam por uma metamorfose até se tornarem adultos, como por exemplo, a borboleta, o bicho da seda e os mosquitos. A metamorfose da borboleta tem 4 estágios, então vamos ver aí, ó. Primeiro é um ovinho, depois forma uma larva, que seria uma lagarta, depois vira uma pupa ou uma crisália, que a gente vai ver aqui, vou mostrar já o desenho. E depois ela tá na fase adulta, então seria a metamorfose, os estágios em que o animal passa até ele se formar, né? Nós já vimos em ciências que, por exemplo, o sapo, ele passa pela metamorfose, né? Ele é um girino e depois ele vira um sapo, tá? Então vamos ver aqui, ó, acompanha aí no seu livro, ó. Primeiro, né? A borboleta fêmea adulta coloca os ovinhos nas folhas de uma planta, então tá lá os ovinhos, né? Depois esses ovos, dos ovos saem as larvas, também chamada de lagarta. Então veja, ó, formam uma lagarta pequenininha, tá? Depois de ter se alimentado bastante, essa lagarta, ela come o quê? As folhas. Depois dela ter se alimentado bastante, a lagarta se envolve em um casulo e fica imóvel. Ela mesmo cresce em volta da lagarta um casulo, como se fosse uma cobertinha que envolve essa lagarta e ela fica ali guardadinha lá dentro, tá? E aí
ela vai se transformando dentro desse casulo onde ela está guardada. Quando a borboleta está completamente formada, ou seja, quando dentro do casulo já tem uma borboleta, ela sai já adulta do casulo, tá? E as borboletas são lindas, né? Eu adoro. Existem borboletas de inúmeras cores e tipo. Elas são um inseto bem bonito e que também não causa mal nenhum para ninguém, tá? Na fase adulta, a borboleta voa e se reproduz. Enquanto a lagarta come folhas, a borboleta se alimenta de substâncias líquidas, como o néctar das flores. O que é importante para a polinização das plantas? Então, a gente já aprendeu também lá em ciências, né, que alguns insetos se alimentam das flores e ao mesmo tempo que eles se alimentam, eles vão fazendo a polinização, levando os pólens para que nasçam outras plantas. E a borboleta é um desses insetos que se alimenta das flores e ajuda também a fazer com que aquela planta se reproduza, levando o pólen. Então veja que a borboleta, ela é muito importante na natureza, além de ser muito bonita e além de ter essa aí transformação que nós vimos, tá? Então hoje a gente viu aqui nos animais invertebrados alguns deles, porém, como eu disse, são milhões, milhares de invertebrados no planeta Terra, são a maioria na natureza. Então, até já já. Um beijo para vocês.